Salve, salve nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mesa 81, o espaço onde Flamengo é debatido com seriedade e amor à camisa. Estou trazendo para vocês um corte do fechamento Sport TV após o jogo de Flamengo e Corinthians. Flamengo que jogou muito mal o primeiro tempo, faltando 15 minutos aí para terminar o primeiro tempo, que o Felipe Luiz foi conseguindo ajustar o time e assim para ele voltar melhor no segundo tempo. E assim foi feito. Flamengo voltou outro time no segundo tempo, conseguiu jogar melhor, com mais toque de bola, mais passes certos, jogadores mais concentrados e a gente conseguiu sair com a vitória. Flamengo 2, Corinthians 1, uma rodada que foi excelente para o Flamengo. Os dois adversários direto ao título do Campeonato Brasileiro perdeu essa rodada, que foi Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras perdeu para o Bahia de 1-0 e o Cruzeiro perdeu para o Vasco por 2-0. Vamos ver agora um corte do fechamento Sport TV. Dito isso, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada que acontece aqui. Todos os dias tem vídeo novo do Flamengo, notícias, contratação, o mercado da bola, tudo que acontece no nosso Mengão. Você vai ver aqui no Mês 81. Não, É outro nível. Os 5 que o Felipe fez, 4 são jogadores de seleção. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora, eu acho que teve uma mudança. Craque, não estava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. Não tava jogando bem. Nós falávamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez o gol. 18 gols no campeonato, na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato, 14 gols no campeonato. 14. Aí você pega o Samuel Lino, Também não então tava jogando pouco bem. estava jogando bem. Jogou mal hoje, Samuel Lino. Inclusive jogou mal. Acho que, assim, você espera muito mais desse atleta. Eu mesmo espero muito mais desse atleta. Eu vi esse Os atleta dois no Atlético últimos de jogos Madrid, dele não Isso foram aí. bons. e ele é muito bom jogador. Ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar para que veio. Jogou 2 jogos acima do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta. Cara, eu tô com o Felipe Melo, já comecei falando no início do vídeo, mas tô com o Felipe Melo também, espero mais do Samuel Lino. Eu acho que tem hora em que ele quer driblar demais e esquece de dar o último toque ou fazer uma boa finalização. E nesse de driblar demais, querer driblar muito, acaba perdendo a bola e o Flamengo tem que recomeçar tudo de novo. Tô com o Felipe Melo nessa. Também acho que é de se esperar mais de Samuel Lino, fez 2 jogos apenas acima do nível. Os outros jogos veio um pouco abaixo, não está jogando o esperado. Quer driblar muito e não acaba fazendo nada, não faz uma finalização, não dá um último toque. Tenta driblar toda hora, mas acaba perdendo a posse de bola. Então, assim, é um time. O Saul muitos craques. sentiu o ritmo. Então, eu acho que do jogo o Dorival, no meio da semana. o Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saul mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saul para primeiro volante e deu mais campo para o De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com a Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando Tava muito e espaçado abria. no primeiro tempo, Tocando e abria. E conseguiu fazer o primeiro gol assim. O Corinthians não conseguia segurar a bola. Já não conseguia mais. Conseguia ficar com a bola. Agora a gente tem que rodar o vídeo das cavadinhas. Momento constrangimento aqui do fechamento. Bora, Né? bora. A gente colocou a enquete no ar. Qual a pior cavadinha? Você não é obrigado a lembrar de todas. Sim. Vamos lembrar destes momentos toscos. Essa é do Memphis, Mirassol e Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro mesmo. Walter pegou, Corinthians acabou perdendo esse jogo. Fez esforço para recuperar ainda, né? Robert Renan, Inter e Juventude, Campeonato Gaúcho. Eliminou o Inter da final do Gaúcho. Né? Exato. Alexandre Pato, Nossa. Corinthians eliminado. No intervalo, Essa do pegou Pato foi fogo. terrível também. O próprio Pato confirma que o Tite quase deu um tapa nele por causa disso daí. Outro Dida, só contra o Dida. Elano e atenção na reação do Felipe depois da cobrança. Olha o que o Felipe faz, ó. Vai sair fazendo embaixadinha. Olha lá. 2011, Vila Belmiro. Louco Abreu, Cavalieri, né? Cavalieri. Calma, Louco Abreu, Cavalieri. Calma, Louco Abreu. Ele já tinha feito em final de Campeonato Carioca, né? Contra o Flamengo. E no ano seguinte... Eu acho que esse foi o Manteve a único que ele cobrança. perdeu, assim.
E a do... Ele fez muito pênalti, assim, muito pênalti cavando. E esse dia eu lembro, perguntaram pra ele se ele tinha que pedir desculpas. É. Yuri Alberto, Ninguém, não soltou ninguém, 73%. não desculpa pra E ninguém. o do Cavalieri, ele já conhecendo, né, o histórico da cavadinha do Louco Abreu, fica mais fácil, né, Fernando? Fica mais fácil pro goleiro, né? Alguns jogos antes, teve pênalti Botafogo e Vasco. E eu conhecendo o histórico dele, o que eu fiz? Esperou. Esperei, o que ele fez? Bateu no canto. Ele bateu no canto. Nível de, Aí, contra o Cavalieri, nível de importância, a do Pato no Dida. Pato no Dida? Nível de importância, né? Porque ali era uma classificação para uma próxima fase de Copa do Brasil. Então, nível de importância, para mim, é do Alexandre Pato. Pra você? Eu acho também, mas eu acho que o movimento mais, assim, tosco foi o de hoje, cara. Também achei. Eu Movimento, tá? Sim. A Também forma como ele bateu, a forma como o Rossi defende. Agora, em termos de peso, acho que essa é a maior. O Felipe falou Do que ficou Pato. negativo o saldo dele. Você concorda? Eu também acho. Concordo. Concorda que foi negativo? Concordo que o Corinthians ainda perdeu o jogo, né? Perfeito. Se o Corinthians tivesse vencido o jogo, um gol dele, eu acho que equilibrava e tudo bem, E as acontece oportunidades, e tal. É. Traz, a mais tosca. eu acho que a pior foi a do Pato, mas a mais, assim, caricata pra mim é a do Elano, cara, que o Felipe sai fazendo balãozinho, cara. Mas a pior é do Pato. Porque ali o Yuri Alberto podia se recuperar no jogo, fez um gol, podia ter dado de vitória. O Pato era decisão pro pênalti, né? Ele não tinha como depois corrigir. Tanto é que o Corinthians sai fora pro Grêmio nessa Copa do Brasil. E contra o Dida, né, filho? Você tem que ter muita audácia pra fazer isso. Contra o Rossi também, cara. E o Dida que conhecia ele, né? Exato. Pra mim, Pato. Pato. Cara, A isso enquete, aí né, marca a carreira de um jogador. O Pato ficou marcado por isso, foi embora do Corinthians. E a enquete tá dando Yuri Alberto ali com 70. dando. Porque a memória Calor do recente momento, né? é Agora, No irmão. momento, né? E se ele faz aquele gol ali, o jogo terminava 2-2, pô. Teoricamente, né? Teoricamente. A gente ficou debatendo durante o jogo e levamos os assuntos para a transmissão do Premier. O que o Dorival faz? Tira o jogador, porque assim, ele claramente sentiu. Tira o jogador, espera o intervalo, e ele só tinha gente pior do que o Yuri no banco. sentiu que ele chorou quando fez o gol, Exato. né? Ele tava realmente com aquilo... Bem lembrado, bem lembrado. É uma Exatamente. pergunta essencial. O que aconteceu no intervalo? Como é que foi a cobrança? O que foi conversado? O que vocês imaginam que tenha acontecido no intervalo? O que eu imagino é o Dorival dando incentivo pro Yuri Alberto. Volta lá, o jogo continua, você é importante. Eu imagino que ele tenha tido palavras de incentivo naquele momento. Pode ser que durante a semana ele chame o Yuri Alberto e fale: Yuri Alberto, você tá de sacanagem comigo. Não dá pra fazer isso. Você não treina assim, então você não tem que fazer no jogo. Mas no intervalo, ele deve ter dado apoio pro Yuri Alberto. Tanto o treinador quanto os jogadores. Eu tenho certeza que ele deu apoio. É o que eu faria e é o que 99% dos treinadores fariam também. É um jogador que é muito importante, tanto que depois fez o gol do Corinthians. Ele é muito importante. Não é porque é uma decisão equivocada que tem que tacar pedra no Yuri Alberto. Então, eu tenho total certeza de que o Dorival no vestiário falou: olha, tá tranquilo, volta lá que você vai fazer o gol, você tá ajudando a gente, continua correndo, continua lutando que o gol vai sair. E pensando na situação, né? O que traria de positivo ele pressionar o moleque ou dar duro no moleque? Nada, né? Nada. Ele precisaria que nem o Rias falou, só tinha gente de qualidade inferior ali no banco. Se tem um cara de qualidade igual, beleza. Mas não, ele precisava do Yuri Alberto no segundo tempo. Então, acho que ele fez isso também. Ele tentou criar uma dinâmica dentro do vestiário para dar tranquilidade para o Yuri Alberto voltar. Agora, durante a semana, certeza que ele vai ter uma conversa com ele. Se ele tira E o vocês, Yuri, jogadores? é que ele perde o Yuri pro resto do campeonato. Perfeito. Certeza. Ele arrebenta com o emocional do Também acho. cara. O Yuri Alberto vai demorar a bater um pênalti de cavadinho agora. Corinthians hoje. O que você falaria pro Yuri Alberto no intervalo? Falaria nada, Rizek. Nada? De verdade, não falaria nada. Porque o Yuri Alberto já ajudou tanto o Corinthians. Nos piores momentos do Corinthians, o Yuri Alberto ia lá e decidia jogos. Aqui ele perde muitos gols. Mas ele já fez tantos gols importantes e ajudou tanto o Corinthians que os companheiros, nesse momento, não vão chegar nele e falar: cara, pô, que sacanagem que você fez com a gente. O pênalti que você bateu, não pode bater pênalti assim. Até por convivência dentro do vestiário, temos dois ex-jogadores aqui, essa narrativa dentro do vestiário, ela acontece dessa forma. A não ser se você tem um vestiário ou se você tem dentro do campo, os 11 jogadores que saíram hoje para dentro do campo, quem é maior que o Yuri Alberto ali dentro de uma hierarquia? O Hugo Souza, de repente, o goleiro? Ah, ninguém. Acho que não tem ninguém assim Só na o hierarquia. Garro que não jogou. O Garro, Porque se você o tem Mendes que não jogaram. 4, 5 jogadores ali de hierarquia, personalidade, aí pode ser que o Yuri Alberto nem bateria o pênalti dessa forma. Então, como ele se sente dentro de uma hierarquia o mais importante, ele se sentiu confiante em bater o pênalti daquela forma. Sabe o que eu acho? Que se ele não corresse dentro de campo, aí sim. Se ele não corre dentro de campo, ia ter cobrança. Pô, você não corre, tá de sacanagem dentro de campo, é uma lesma danada, ainda vai bater o pênalti dessa maneira? Agora é um cara que se sudou pro time. É um cara que muitas vezes ele é o zagueiro lá na frente, pô. Começa fazendo a primeira pressão, um cara que se doa ao máximo, vem atrás, rouba a bola.
Então, assim, eu também jamais iria falar com um atleta como O esse. gol que ele fez é um gol, assim... Não, além de fazer gol, além de fazer gol. Atacante, Mas é um cara que trabalha muito pro time. velocidade, bateu de canhota. Por isso eu tô golaço, curioso cara. pelo intervalo, porque assim, o primeiro tempo dele foi terrível. Claramente aquilo mexeu com o cara. Foi terrível o primeiro tempo. E ele volta no segundo tempo e logo de cara faz um baita gol. Baita gol. Contra um zagueiro de O lance seleção que dá brasileira, origem que é ao o Léo pênalti é um Ortiz. chute dele de canhota na trave. Verdade. Sim, que dá o rebote, o Bidon sofre o pênalti do Léo Pereira, né? Cara, assim, é uma decisão errada que você toma que te marca às vezes, né? Então agora ele vai ter que trabalhar bem isso. Ele é um garoto que já deu a volta por cima no próprio Corinthians, cansou de falar, deu entrevistas que usou de terapia, que teve a saúde mental abalada e precisou de terapia para dar a volta por cima. Ele é um garoto que, pô, tem essa força interior para dar a volta por cima. Eu acho que ele vai passar por essa fase, assim. Agora é importante que ele tenha respaldo interno, assim, como o Felipe falou. Ele é um jogador que se dedica pra caramba, assim. Se ele não é o melhor jogador do Corinthians, é ele e o Garro no ano, né? E o Carrilho machucou. E o Hugo. Hã? E o Hugo. O goleiro. Ah, o goleiro. O goleiro sim, também eu tá digo, muito bem, de jogador de fato. linha, assim, é o Yuri e o Garro, cara. O resto, O Memphis Depay errando um pênalti assim na situação do Yuri agora. Mas ele Nesse acabou. jogo. Não, sim, contra o Mirassol que a gente mostrou ali, né? Na situação de hoje. Derrota também, né? Perderam também. Na situação de hoje, se fosse o Memphis Depay, seria que teria uma cobrança maior? Teria. Se fosse o segundo? Se ele já tivesse cavado um e... Não, se fosse o primeiro, também teria a mesma cobrança que tá tendo. E é um jogo em casa, né, cara? Grande, contra o Flamengo. Assim, tava cara. jogando bem. Jogando bem, Muito né, bem. cara? Assim, O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. foi muito bom. Foi muito bom o primeiro Mas tempo. então, do Corinthians. isso não é atenuante pro erro dele, Não, é claro que agravante, não. né? Porque assim, a gente tá aqui, a gente concorda, acho que se o Corinthians tivesse aproveitado melhor as situações do primeiro tempo, o jogo do segundo tempo poderia ser outro, né? Completamente. Porque a diferença foi essa, o Corinthians não aproveitou no melhor momento dele no partido e o Flamengo aproveitou. Nos 30 minutos que foi superior, aproveitou. E contra times assim, cara, do tipo do Flamengo, na fase complementar, pô, se tu tiver chance, tu tem que fazer gol, cara, senão é por isso. A gente tava falando disso lá na redação. Cara, e chama atenção a qualidade desse elenco rubro-negro que lidera o Campeonato Brasileiro e hoje aumentou sua vantagem, que o Flamengo colocou em campo, fez todas as alterações que podia e deixou o Pedro. O Pedro nem entrou no jogo, quer dizer, ganhou a partida, cruzando bola, atacando, sem usar o Pedro Isso hoje, é uma cara. crítica que eu faço ao Felipe Luiz, cara. Assim, não é porque ganhou que a gente não pode falar. Eu acho que chegou um momento do jogo, cara, que, assim, claramente, a não ser que o Pedro não tivesse nenhuma condição física, o desgaste da Argentina das últimas semanas, e aí a gente não tem esses dados. Mas você, num jogo desse, em que o espaço estava se oferecendo para o Flamengo no segundo tempo, você não ter um jogador com a capacidade de finalização que o Pedro tem, a bola passou 2, 3 vezes ali, que não tinha um atacante ali na área, assim. Eu acho que, assim, o Pedro não fez um bom jogo na Argentina, como ninguém fez. E acho que o Pedro, cara, ele... Assim, eu acho que ele tem que ser mais bem aproveitado. O Pedro não pode passar um jogo e o Flamengo não botá-lo em campo. Eu acho que o Pedro, se não começar o jogo, ele tem que entrar. Eu teria colocado no intervalo. Acho que o Pedro já deveria ter entrado no intervalo. Tamanha a apatia do time do meio para frente, como o Flamengo não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações. O Bruno não estava bem no primeiro tempo. O Bruno não conseguiu gerar ataques para o Flamengo como O centroavante. Bruno Henrique jogou mal. Eu colocaria o Pedro no segundo tempo no lugar do Samuel Lino. Pelo primeiro tempo já ter sido muito abaixo, não só do Samuel Lino, mas como do time todo, foi muito abaixo. Isso, o Flamengo foi encontrar o jogo, se conectar no jogo a partir dos 15 minutos finais aí. Então eu colocaria o Pedro já para iniciar o primeiro tempo no lugar do Samuel Lino. Talvez teria sido até melhor no ataque aí o segundo tempo. Hoje, né? Hein? O Bruno Henrique jogou mal hoje. Ele fez uma jogada, que foi aquela do segundo tempo. Ele passa pelo Gustavo Passa pelo Henrique. Gustavo Henrique, bate cruzado ali e Gustavo tal. Henrique, é. Ele cruzou, né? Cruzou, né? Cruzou e a bola desviou. Cruzou muito forte. Um bom zagueiro. Nós estávamos falando, né? O Joca foi um bom zagueiro, que fez um bom jogo. Se não fosse ele ali, eu acho que ele tinha matado o jogo. Cara, Carrinho, né? o Tchoca, pra mim, acho que é um grande exemplo de como... Esse lance eu achei que o Bruno se ele Henrique ia gerenciar tocar pra mal uma trás. situação, ele acaba com a carreira de um garoto, cara. O Ramon Dias colocou ele pra jogar contra o Barcelona, num sistema com 3 zagueiros, que ele nunca tinha utilizado. O garoto foi mal, fez um erro infantil, jogou de zagueiro pela esquerda, cometeu um pênalti bobo. Nunca mais foi relacionado pelo Ramon, sumiu do time. Tá voltando a jogar agora com o Emprestado, Dorival. né? Foi Oi? emprestado. Sumiu, voltou Ceará, acho que foi e Ceará. tá voltando a jogar agora. Ele tá jogando bem, cara. Dentro das possibilidades que o Corinthians tem, Kaká, ele, o garoto tá jogando bem, cara. É que sabe o que acontece no jogo de hoje? Não sei se vocês vão concordar comigo.
Se chega alguém aqui que não viu o jogo e fala assim, ó, o Flamengo ganhou de 2-1, alguém vai falar assim, pô, normal. Diante do que os times hoje têm de poderio técnico, é normal o Flamengo ganhar do Corinthians de 2-1. O problema foi o primeiro tempo que o Corinthians fez, que nesse tipo de jogo tem que aproveitar. Você não pode achar que vai voltar do intervalo, o outro time que é melhor do que o seu, vai voltar naquela apatia, naquela letargia que o Flamengo jogou. Eu acho que é aí que foi a bobeada do Corinthians. Não matar o jogo quando teve a chance. Eu acho que esse foi o grande pecado do Corinthians. Graças a Deus. Um jogo muito bom. Se for olhar para o todo do Corinthians, não foi ruim também. Mesmo no segundo tempo. É que o outro lado é melhor. E aí, em algum momento, esse lado melhor vai se impor, tecnicamente. O time das alterações do Corinthians também, eu acho que ela foi equivocado, né? Também achei. Porque se você entra, por exemplo, quando o Flamengo tem o domínio do meio de campo, no segundo tempo, O Vitinho deu uma finalização de fora, que acho que desvia em alguém, o quase Rossi desvia, quase Rossi fez gol, botou. o quase Flamengo, fez gol. quando você fala do Pedro, eu concordo, acho que o Pedro para mim hoje é titular do Flamengo. Só que o Felipe deve ter pensado, eu preciso ter um pouquinho de profundidade, porque a zaga do Corinthians está lenta. Tanto é que ele coloca o Flaco, o Plata e tira o Bruno Henrique. Colocar um pouquinho Flaco é do e o Palmeiras, Luiz Araújo. Denilson. Que isso, No cara? lugar do SAMU. E aí ele tenta colocar, ele faz o quê? Ele tenta colocar da profundidade, não ter referência ali de ficar alçando bola na área. Por causa da zaga do Corinthians, o Gustavo Henrique. Plata entrou muito bem mesmo. O lance que originou o segundo gol do Flamengo, que foi o lance da lateral, a lateral realmente, o Gustavo Henrique chuta a bola e a bola raspa no pé do Plata. E a linha lateral era pro Corinthians. Só que o Bandeirinha também errou, marcando o lateral para o Flamengo. E o Plata, muito ligeiro, bateu esse lateral rápido, onde originou o segundo gol do Flamengo, que foi o gol do Luiz Araújo. O Plata foi ninja, foi ligeiro nesse lance, conseguindo já bater o lateral rápido, porque aonde a bola saiu ali na lateral, já era onde a bola já fica posicionada, que os gandulas colocam, já fica ali posicionado, o Plata já viu que o Bandeira marcou o lateral para o Flamengo, já pegou a bola ali, já lançou e originou o gol do Luiz Araújo, que foi um gol muito bonito também, apesar de ter sido um erro, porque o lateral era do Corinthians, mas foi um gol muito legal. Parabéns pro Plata, que estava ligado no jogo e conseguiu bater esse lateral rápido. E que o Bruno Henrique deu um drible nele ali, que pelo amor de Deus, pô. É que eu acho que Ele demorou 3 minutos pra ele não é arrancar, só pô. um centroavante que você precisa cruzar. O Pedro tem uma técnica que ele gera jogo também. Mas o Pedro tem uma coisa que poucos falam. O Pedro é um falso lento. É isso, é. Eu falo com propriedade. Porque teve algumas jogadas que eu achei que o Pedro não fosse chegar e o Pedro chegava. O Pedro tem uma certa velocidade para atacante, ele é bom, tem uma certa velocidade e um certo arranque. Ele não é lento como as pessoas Talvez ele não pensam, arranque desde o meio campo, Exatamente. mas ali na além parte de final, além de ter uma qualidade fora do normal. É um cara que... Eu já vi o Pedro fazer gols assim, driblando 2, 3 jogadores assim, chegar e acabar por cima do Aquele goleiro. gol que ele dá o elástico Exatamente. ali, Ele tem Golaço. muita qualidade. Assim, o Pedro é um atacante que serve para qualquer tipo de jogo. Se você quiser dar profundidade, é um cara que serve, porque querendo ou não, ele vai segurar dois zagueiros e você pode usar dos seus pontos para dar profundidade e utilizar, andar nas costas dos zagueiros. Por isso que eu acho que tem a questão física. Só pode. Deve só ter a pode. questão física por causa do jogo. Hoje ele é titular, pô. Eu também acho Mas vai passando o tempo, quarta-feira tem convocação. Como é que você vai chamar o Pedro? Entra a data Nesse FIFA momento, agora. Vai chamar. Não vai. Exatamente, não tem como. Porque tem muita gente já na frente dele, Sim, né? e ele não tá tendo uma E sequência ele boa não tá de tendo jogos, a né? Então, sequência. né? A lesão, obviamente, atrapalhou bastante ele, né? Porque ele ficou bastante tempo Um ano, praticamente. sem jogar. Então, assim, o cara que tem uma lesão da forma que ele teve demora muito, uns mais que outros, né? Mas demora a pegar ritmo e entrar no nível ideal e tem pelo menos 3, 4 jogadores da função dele na frente dele para E convocação ele pra só seleção. voltou. Ele ficou quanto tempo parado? Quase um ano. Quase. Ele só voltou porque ele é um profissional exemplar. Porque se nós não estivéssemos falando de um cara que é um profissional exemplar como é o Pedro, ele voltaria com 1 ano e meio. De seguir a risca ali a Exatamente. recuperação, Um profissional assim, nota 1000. né? Sem dúvida alguma. O cara que se cuidava, o cara que treinava, trabalhava no Flamengo, mas trabalhava em casa também. Por isso que ele voltou nesse tempo. Como deu Vamos ao certo vivo, hoje, diga. aí, assim, o que a gente fizer de crítica, deveria ter colocado o Pedro, não deveria, ela acaba ficando num estágio menor.
deu certo o que o Felipe pensou, né? Mal bem, o Flamengo ganhou. Não, mas assim, a gente. Mas eu acho que é uma discussão maior, assim. Concordo, uma avaliando discussão que a maior. bola ficou Exato. cruzando a área do Rizek, Corinthians. o nosso papel, na verdade, é fazer, analisar coisas subjetivas, né? Porque a gente vai falar sobre coisas que a gente teria feito diferente, mas a gente não fez, a gente não está lá no campo para botar. Então, as nossas avaliações são sempre Na subjetivas. verdade, Praz, eu acho que a gente está levantando questões que eu acho que devem ser perguntadas ao Felipe Luiz. Exatamente. Essa é uma questão a ser primeira perguntada pergunta ao tem que ser Felipe essa. Luiz. Gabriel Rizek. Como acho que é uma análise válida essa, que as alterações que o Dorival fez não proporcionaram ao Corinthians segurar a bola, equilibrar o jogo. Pelo contrário, ele Pelo foi momento do chamando jogo, mais o Flamengo. A Camila Barbieri está na Neoquímica Arena e pode trazer o ambiente que viu de perto por lá na virada do Flamengo. Bem-vindo ao fechamento, Camila. Ei, Rizek, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Na verdade, já a gente chega aqui de tarde e perde até a noção do horário. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Estamos aqui na zona mista, daqui a pouquinho o pessoal deve começar a passar aqui. Geralmente o Flamengo traz 2 a 3 jogadores para conversarem com a gente por aqui, viu? E aí tem um detalhe, né? O Flamengo que agora que vai voltar para o Rio de Janeiro, porque pegou aí, emendou uma viagem à Argentina e veio direto aqui para São Paulo, né? E aí hoje, muito das escolhas também do Felipe Luiz passou também por essa questão do desgaste, tanto da viagem, a gente sabe que viajar por si só já desgasta os jogadores, né? Mas também pela intensidade que foi o jogo, a questão mental daquele jogo contra o Estudiantes. Até a gente achou aqui que tivesse na escolha do Felipe Luiz, é difícil falar em poupar jogador, né? Mas em tentar dar uma segurada um pouco mais. A gente sabe que o Flamengo faz esse trabalho de controle de carga com jogadores como a Arrascaeta, enfim, a própria chegada do Carrascal vem um pouco para suprir isso, para dar um desafogo nele. E aí hoje o que ele faz é uma escalação usando os 2 jogadores ali que, na teoria, quando o Carrascal vem, né, apesar dele já ter dito que já jogou de 10, já jogou de 8, já jogou de atacante, então o Felipe Luiz arma esse time com o Carrascal e com o Arrascaeta. Carrascal que fez um ótimo jogo, uma ótima partida. Arrisco a dizer que foi a melhor partida do Carrascal desde que a gente chegou no Flamengo e desde que quem joga também, né? Não são todos os jogos que o Felipe Luiz colocou ele, mas os jogos que deu oportunidade que ele entrou em campo, essa sem dúvida foi a melhor partida do Carrascal. Junto. Aí falando um pouco do ambiente, como você me perguntou, uma coisa que me chamou a atenção ainda no primeiro tempo, o Alexandro estava aquecendo. Depois ele foi substituído, né? A informação que a gente teve é que o Vinha sofreu uma pancada, uma cotovelada no estômago, então por isso ele saiu. Mas isso foi no decorrer do jogo, o Alexandro já estava aquecendo, né? O Jorginho é outro jogador também que tinha reais condições de começar o jogo por ele, porque ele disse que estava bem para isso, porém, contudo, nas escolhas do Felipe Luiz, ele optou por deixar o Jorginho no banco de reservas, ele começar então a entrar no jogo no segundo tempo. Entrou muito bem. Foi um jogo assim que com certeza quando o Flamengo consegue a virada, ainda mais com as mexidas do Felipe Luiz, né? Todo mundo comemorou, Samuel Lino que foi quem saiu para o Luiz Araújo entrar, comemorou bastante, uma vitória importante para o Flamengo, para as pretensões aí desse título do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou chamar meu amigo Renato Peters para saber se Corinthians, hein? Passou alguém por aí? Como é que tá esse astral, o ânimo do time aí depois dessa derrota, hein? É isso aí, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. E esse foi o corte que a gente trouxe. Fechamento Sport TV. Programa que acontece após o final do jogo. Link do canal como créditos na descrição do vídeo. Esse jogo vai dar muito o que falar ainda sobre a cavadinha do Yuri Alberto. O lance do segundo gol do Flamengo que originou no gol do Luiz Araújo. Vai ter muita gente falando que a bola bateu ou não bateu no pé do Plata. Realmente, as imagens que já foram mostradas, dá para ver que o Gustavo Henrique chuta a bola e a bola resvala no pé do Plata. O Bandeirinha erra em marcar o lateral para o Flamengo. O Plata foi muito esperto, muito ninja. Já pegou a bola que estava ali na beira do campo, já bateu a lateral, aonde originou o segundo gol do Flamengo, o gol do Luiz Araújo. Esse jogo ainda vai ter muita polêmica. Se inscreva no canal para não perder nada. Todo dia tem vídeos novos falando de tudo que acontece no Flamengo. Contratação, notícia, tudo que está no mundo do Flamengo eu estou trazendo aqui para vocês. Dito isso, até a próxima. Fui!